realizando. E essa palestra, ela se chama, né, Paradigma do Gerar. Quem já viu essa palestra? Muitas pessoas aí já viram, né? Quem nunca viu a palestra aí? Metade aí, 50%, né? Essa palestra, ela vai nos abrir os olhos, né, da importância do gerar, né? Ela vai nos ligar o alerta do gerar e nos mostrar o porquê do trabalho de gerar filhos, né? O porquê do... Pode colocar aí? O porquê que nós temos que ter esse coração, um coração que quer gerar filhos, um coração que acredita na multiplicação do Evangelho, na multiplicação do caráter de Cristo. Nós precisamos ter este entendimento, né, do porquê gerar, né? É interessante que nós precisamos conhecer a Jesus, né, para que Jesus também ele nos mostre quem nós somos, sabe? É muito importante isso, porque esse dia eu estava lendo o Evangelho e eu lia, né, primeiro Jesus dizendo: e aí, Pedro, quem que você acha que eu sou? E aí Pedro diz para ele assim: olha, você é o Cristo, o Filho de Deus, né? Você é o Messias, você é o libertador. E aí, sim, Jesus fala com ele: olha, e pois você é pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. É importante nós termos essa convicção, né? Coloquei uma imagem ali do gerar, né? Para representar para a gente o que é gerar filhos para Deus, né? Gerar filhos conforme a imagem e semelhança do Senhor. É importante isso. Tá passando não, viu? Aí, ó. É preciso conhecer o coração de Deus. Por isso que eu falava que é importante nós conhecermos quem é Deus. Como que nós vamos conhecer o coração de Deus? Né? Somente estando próximo dele, com intimidade, né? Aprendemos o coração de Deus através daquilo que ele deixou para nós. Nós vamos falar ali um pouquinho, né, das palavras de Jesus, de algumas palavras, de alguns entendimentos, daquilo que Deus pensa. Assim você conhece o coração verdadeiramente de Deus. A minha mãe fala assim que para conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela. Ah, já comeu pelo menos 1 quilo de sal com ele? Quem é que já viu alguém, pessoa falando isso, né? O pessoal mais velho fala, né? Porque quando na juventude você está ali, né? No primeiro dia que você encontrou a pessoa, não, mas já lavou com ele aí, vou dar um rolê e tal, já vamos para não sei na onde. E minha mãe, mas você já comeu 1 quilo de sal com a pessoa? Será que nós temos comido aí 1 quilo de sal com Deus para conhecer o coração dele? Será que nós temos gastado um tempo? Será que nós temos dedicado um tempo? Então, para gerar, é preciso ter esse tempo. Para gerar da maneira certa, é preciso disso. É preciso estar próximo do Senhor. Olha lá, Deus criou o homem para algo além de encher os bancos da igreja aos domingos. Deus anseia que você descubra a vida que Ele criou para você aqui na terra e para sempre na eternidade. Aí, olha lá, Efésios 2:10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andemos nela. Então, Deus não nos criou simplesmente, né, para encher aqui o prédio da igreja. Deus não nos criou para lotar a cela, né? Deus ele nos criou para algo além disso. A nossa criação, né, o nosso ser, né, o nosso propósito, ele não é simplesmente encher o prédio. E quando muitos, né, trabalham nesse propósito, nessa visão, com o tempo ele vai se frustrar, ele vai se desanimar. Olha lá, qual o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus tem para mim? Qual o propósito de Deus? O que Deus espera de mim? Aqui na igreja, muitas das vezes, nós usamos aquela parábola, né, do bolo de chocolate. Né? Será que Deus espera de mim um bolo de chocolate? Será que Deus espera de mim algo que eu estou pensando, mas eu não tenho convicção? É muito importante nós termos convicção do nosso propósito. E por isso, né, nós sempre vamos voltar nessa palavra, nós sempre vamos ver o pastor pregando aqui em cima de propósito eterno, daquilo que Deus ele solicita do nosso coração. O coração de Deus. Dar resposta a essa pergunta é o nosso desafio, compreender uma grande diferença na nossa vida.
E a diferença entre ser um cristão vencedor e um cristão medíocre, e um cristão medíocre, em Atos 2,37, os irmãos recém-convertidos a Cristo, pela pregação de Pedro, fez uma pergunta interessante. Que faremos, irmãos? E ouvindo eles isto, está lá em Atos 2,37, compugnaram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Atos 2,37. Na verdade, todo cristão deveria fazer essa pergunta logo após sua conversão. Sabe, aqueles irmãos, eles estariam logo ali após convertido. Ele tinha vindo ali, aceitado Jesus, naquele primeiro amor, naquela convicção, ter aquele encontro com Jesus, ter sentido, né? E naquele tempo, ali mesmo, eles batizavam aquele irmão. E aí, eles fizeram uma pergunta para Pedro: olha, Pedro, o que nós vamos fazer agora? E aí, o que eu vou fazer? Qual o sentido disso aqui? Qual o sentido desse amor maravilhoso que eu estou sentindo? Qual o sentido desse encontro que eu estou aqui? Qual o sentido? Pergunta para esse irmão aí, do seu lado. Qual o sentido do encontro de Deus com você? Qual o sentido? Sabe, é importante nós fazermos essa pergunta. É muito importante. É muito importante. Cara, eu tenho até umas 27 páginas escritas, que eu tenho escrevido quando eu tenho tempo, que eu quero escrever um livro, né, não de consolidação, mas de pós-conversão daquela pessoa que veio do mundo secular e quer, né, entender o seu propósito em Deus. É muito diferente, né? Você que vem do secular e se converte, você tem uma dificuldade tremenda de entender aquilo que Deus quer de você. Você ainda não tem, né? Você tem a convicção do amor, você tem uma convicção da graça, porque é o Espírito Santo que te entrega isso. Mas você ainda não tem uma convicção plena daquilo que Deus quer de você. E isso é muito comum. Não é comum nós não perguntarmos isso, nós não buscarmos isso. Nós precisamos mudar o nosso linguajar, nós precisamos mudar o nosso vestir, o nosso pensar, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, igual eu, que vim de uma cultura que não tinha nada a ver do que é uma cultura de ser um crente, vamos dizer assim. Eu não tinha preocupação com nada que representa o reino de Deus ou que representa o reino das trevas. Eu não tinha preocupação em falar um palavrão, em estar em conversa de fornicação. Não tinha preocupação com isso. Eu tinha um caráter secular, um caráter correto secular, um caráter que buscava cumprir a palavra, que buscava, né, ser ali um bom cidadão, não ser um criminoso, mas eu ainda não tinha entendimento daquilo que Deus esperava de mim. E se nós não buscarmos isso, nós acabamos sim se tornando cristãos medíocres, igual estava ali. Medíocre não é algo ruim, é algo que está ali na média. Medíocre na média. Sabe, isso que nós queremos vencer, se nós queremos avançar, se nós queremos realmente se tornar, né, aquilo que Deus deseja de nós precisamos superar isso. Nós precisamos avançar lá. Creio que não podemos avançar sem primeiro conhecer o coração de Deus. Para descobrir quais são as intenções de uma pessoa, devemos atentar para as primeiras e as últimas palavras. As primeiras e as últimas palavras de Deus estão na Bíblia. Olha lá, Gênesis 1, 26, 28. As primeiras palavras do Criador em Gênesis 1, 28 revelam sua intenção. O centro do coração de Deus está no gerar filhos para Deus. Sabe, Deus, ele sempre teve, a gente vai ver, né? Ali está falando do início, vai falar do início e das palavras iniciais e das palavras finais. Mas se você pegar a Bíblia e ler, né, tem um livro muito bom que eu gosto, que é a presença relacional de Deus, né? Deus, ele queria se relacionar com o homem. Deus queria ter uma relação, sabe, com o homem. Isso, como que vai ter uma relação se nós não multiplicarmos isso, se nós não criarmos verdadeiramente uma família para Deus? Nós não tem como, né? Pensa para você ver, a família, quando você se torna uma família para Deus, quando você se torna alguém que o que é uma família? Uma família é um grupo de pessoas, né, que tem um ancestral em comum.
Se você jogar aí no Google, você vai achar alguma coisa parecida com isso. Um grupo de pessoas que tem um ancestral em comum, né? E o que nós somos aqui? Um grupo de pessoas, né? Que tem um ancestral em comum, é ou não é? Nós temos, né? Um pai, nós temos um irmão, Jesus Cristo. Nós somos adotados por Ele, né? Enxertados. E aí, nós temos que ter esse entendimento que Deus, Ele sempre quis isso. Deus sempre quis uma família de filhos. Uma família de filhos conforme a sua imagem e a sua semelhança. E nós precisamos multiplicar isso. Essa é uma missão que Ele vai nos entregar. Essa é o centro ali da vontade do coração de Deus, né? Esse é o entendimento que nós precisamos ter. Olha lá, gerar filhos para Deus é mais do que evangelizar. Na ordem dada por Deus a Adão, gerar envolve 3 fases. Ser fecundo é pregar o evangelho às pessoas, mas não apenas torná-las indesculpáveis. Ser fecundo é pregar, obter resultados. Pregar as pessoas se converterem de verdade. Olha lá, não me escolheste vós a mim, mas eu a vós escolhi a vós. E a vós nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, eu vos conceda. João 15,16. Olha para você ver, né? Um casal com um filho é bênção, não é? Glória a Deus. Um casal com 2 filhos, bênção demais, não é? Um casal com 3 filhos, glória a Deus. Com 5 filhos, não, bênção demais. Com 17 filhos. E aí, gente? Um casal com 35 filhos. E aí? Nós precisamos entender que se nós somente criarmos filhos e não fazermos eles gerar frutos, nós vamos se tornar pais inconsequentes. E nós já vivemos isso aqui no nosso ministério. Ó. Pessoas que geraram 300 filhos e ele não fez esses filhos crescerem no Senhor e gerar outros filhos se tornarem pais. E somente quando você se torna um pai espiritual, você vai se tornar ainda mais maduro. Então é isso que está dizendo aqui. Não é somente gerar filhos. É gerar filhos que vão se tornar filhos provedores. Filhos que vão gerar outros filhos. Não é gerar um filho e abandonar. Não é gerar um filho e criá-lo de qualquer jeito. Sabe, é por isso que tem, né, uma visão de cuidado. E nós vamos ver ali, né, um pouquinho sobre isso, sobre os ministérios. Então, quando se gera um filho, se tem uma responsabilidade muito grande. Porque você só tem um alívio com o seu filho quando você leva ele constrói a casa dele, né? Igual o pastor está tranquilo agora. Ó. O filho dele construiu a casa dele, já gerou netos. Esse é o resultado. Esse é o resultado. E agora, tanto o Rian, tanto o Geraldo, a Raíssa, a Gabi, eles ainda têm um propósito a cumprir. Eles têm que pegar ali os seus filhos, eles têm que entregar eles lá na sua casa. Você tem que ensinar o seu filho a sobreviver, sabe? Você tem que ensinar o seu filho a leitura bíblica, a viver da presença de Deus. E aí sim você entregá-lo. E aí sim você está tranquilo. O problema é que nós muitas das vezes temos gerado filhos e não temos preocupado com o andar do nosso filho, né? Não temos. Isso aqui é algo primordial no paradigma do gerar. Não é somente gerar, mas fazer crescer. Quem aqui já viu a uva sem semente? Todo mundo já viu? Hoje em dia todo mundo quer comprar, até melancia tem sem semente agora, né? Cara, isso não é de Deus. Se você pegar tudo aquilo que Deus criou, tem uma semente nele para germinar. Eu não estou falando que é maldição aqui, que você que come uva sem semente vai cair duro para trás. Não é isso. Mas nós não podemos gerar filhos sem sementes. Esse amor, essa paixão por multiplicar, ela tem que estar dentro de nós. Ela tem que estar dentro dos nossos filhos, dos nossos netos. Ela tem que estar
dentro do ministério, ela tem que estar dentro da sua cela, da sua casa. Nós temos a semente. Nós nascemos para multiplicar. Nós nascemos para multiplicar o caráter de Cristo. Nós, como filhos de Deus, nós nascemos para multiplicar aquilo que Deus nos mostrou. Vamos lá. Olha lá. O que adianta ter um prédio cheio de gente sem a natureza de Deus? Somente filhos carregam a natureza de Deus. Olha, quem lembra aqui do pastor Robson, que veio aqui, né, fazer uma campanha aqui, né? Fez aqui alguns dias de oração, tal. Quem lembra que veio um monte de gente diferente aqui na igreja aqui? Vem ou não veio, gente? Vem. Você acha que se o pastor quisesse trabalhar nessa área, nós não conseguiríamos, talvez, encher mais bancos aqui? Você acha que nós não conseguiríamos mais cultos nas nossas quartas-feiras com os bancos mais cheios aqui? Você acha que o altar não conseguiria arrecadar mais se o pastor fizesse campanhas aqui de libertação e de oração e no final nós trazemos uma grande oferta? Você acha que não? Você acha que não daria certo? Não, poderia sim. Mas será que nós estaríamos cumprindo verdadeiramente o propósito de Deus? Será que as pessoas que estariam sentadas aí, lá perto da minha casa, tem um ministério que é bem assim. Bem assim. Eles vivem e ali não se tem, né? Praticamente 90% da igreja ele é rotativo. Ele é rotativo. Tem se cumprido o paradigma do gerar na vida daquele ministério? Muitos, e a gente tem que deixar isso claro aqui, muitos ministérios não querem trabalhar da forma que nós trabalhamos, porque as pessoas não querem investir na mudança de caráter das pessoas. As pessoas não querem investir em construir um líder para colocar à frente de um trabalho e acreditar que aquele líder mudou de caráter de tal forma que ele se torna tão parecido com Cristo, que as pessoas que vão ir naquela célula, elas também vão se tornar parecidas com Cristo. Essa é a nossa forma de trabalho. Esse é o gerar. É gerar filhos verdadeiramente parecidos com Jesus. E às vezes você vê nós trabalhando tanto para manter a visão. O pastor fazendo por isso aqui, para a visão. E a visão, o pastor que veio aqui no nosso discipulado, né? Na terça-feira ele fala, nós temos que tomar cuidado porque a visão vaza. E nós não podemos deixar vazar. Nós aqui como esse trabalho. Porque você tem uma coragem de pegar toda a sua igreja e colocar ela para fazer um vida na vida individualmente. Você pegar a pessoa para próximo de você e fazer ela se tornar parecido com Jesus. Porque Paulo vai dizer, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. É isso que nós estamos fazendo. Sede imitadores dos irmãos dessa igreja, porque eles são imitadores de Cristo. Porque eles vivem em Cristo. É por isso que é esse projeto Vida na Vida. Porque nós acreditamos que nós podemos multiplicar o Senhor Jesus Cristo. Olha lá, compreendendo o paradigma do gerar. Multiplicar-se. O próximo passo é multiplicar. Não basta ganhar uma pessoa. É preciso se multiplicar-se nela. Multiplicar-se é gerar em outra pessoa o que você dá a ela, o que você tem. Ensiná-la a fazer o que você faz. Quando um filho nasce, o pai está sendo fecundo. Mas quando começa a discipulá-lo, o processo de reprodução no filho é iniciado. Leva-se o filho a desenvolver a imagem e a semelhança do pai, através da educação e discipulado. Cada semente gera de acordo com a sua espécie. Bom, o Natan, ele é tão parecido comigo, tão parecido que até as brincadeiras dele é parecido com a minha. Raquel passa raiva dobrada, ela mesmo fala isso. Ela passa raiva dobrada quando está brincando. Ela fala, Natan, vem fazer isso. Não, agora não vou não. Não, vem fazer isso e tal. E neném, ele brinca igual eu. Então, quando nós trazemos o filho para próximo de nós, nós temos que ficar de olho naquilo que nós vamos passar para ele. Porque ele vai se espelhar em nós. Quantos líderes de células multiplicaram aqui e se tornaram parecidos com o líder de célula anterior? Quantos, discípulos que se tornam parecidos com o discípulo com o seu discipulador? E é normal. É isso que tem que acontecer. Né? É isso que tem que acontecer. Olha, cada semente gera de acordo com a espécie. Encher a terra. Deus quer que geramos filhos, mas não que eles ficam presos a nós para sempre. Deus quer que liberemos, lancemos a semente na terra, para que ele também gere, multiplique-se,
também envie seus próprios filhos para encher a terra. Este é o processo completo. Mas aos que só entendem o primeiro estágio, pregar o evangelho. Né? Às vezes nós vemos aquele irmão lá na praça, e ele pregando o evangelho ali, né, falando arrepender-se e tal, sabe? Bem, não estamos criticando, não estamos falando, cada um tem, né, o seu chamado, mas somente aquilo ali, somente aquela fala, ela é vaga. Ela não vai fazer verdadeiramente gerar discípulos, né? Porque o que Jesus pede é que nós fazermos discípulos. Fazermos discípulos. Se você pegar, Jesus investiu, né, os 3 anos da sua vida nisso, em fazer 12 discípulos. Em fazer 12 discípulos. E mostrar para aquelas pessoas, né, do seu convívio, que aqueles discípulos, eles poderiam fazer igual a ele e até coisas maiores. Então nós temos que entender que o nosso discípulo, né, ele tem um tempo conosco, mas vai chegar um tempo que, assim como a semente, nós vamos colocar ela lá, ele vai germinar, nós vamos regar, e vai chegar o tempo dele dar os frutos dele. E aí vai nascer mais sementes, e as sementes dele vai gerar o fruto. Olha lá, ó, o encontro com o coração de Deus é gerar. Isso significa que Deus deseja ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Coloquei eu e Natan ali, eu tinha colocado uma outra imagem, mas eu acho que cabe aqui um testemunho em relação a isso. Porque nós, né, cristãos, no geral, nós temos essa vontade de gerar filhos. Eu sempre tive, né, sempre gostei muito de criança. E assim, e a gente passou por um processo, né, eu mais a Raquel, demorado para gerar filhos. Difícil, e até, vamos dizer, impossível aos olhos humanos. E quantas vezes nós, né, temos essa dificuldade para gerar filhos para o Senhor? Nós temos. Eu não vou ser aqui um hipócrita e falar que é muito fácil, porque não é. Mas por que nós temos tanta fé para poder gerar uma vida física, né, carnal, e não temos às vezes a mesma fé para gerar, né, um filho para o Senhor? Por quê? Sabe, se você pegar, né, gerar uma vida, uma mãe, ela gera uma vida a partir do zero, a partir do sopro de Deus. E aquele filho, são tantos exames, né, que Rian passou por isso aí recente. Vai fazer ultrassom. E eu, antes de ser pai, se imaginava assim, não, ultrassom é só bênção, né? Vai lá, vai ver a criança mexer e tal. Mas aí, na hora que você começa a ver, no primeiro ultrassom, o cara fala, não, aqui, ó, o pezinho tá certo, não tem nada aqui relacionado para síndrome de Down, aqui não tem. E aí você começa a ficar preocupado. Não é? Quem aqui já passou por isso? Não é, Rian? Você fica pensando, meu Deus do céu, como que pode? Isso só pode ser um milagre. E aí você vê o crescimento. Hoje em dia tem aplicativo, ó, tá tamanho de uma acerola, tá tamanho de uma uva, tá tamanho de uma maçã, um abacate, um abacaxi. Aí que tá lá na melancia, tá quase nascendo. Então, qual que tá o tamanho do nosso filho espiritual? Onde que ele está? O que nós temos feito? Quantas lágrimas nós temos derramado para ter um filho espiritual? Quanto tempo nós temos dedicado nisso? Sabe, não está no simplesmente, que a gente tem muita mania de falar, fulano tem facilidade para chamar, fulano tem, né, um chamado de pessoas que têm, né, mais contatos, têm mais agilidade, têm mais uma fala melhor. Mas eu tenho certeza que Deus te entregou, né, características para gerar. Deus entrega para nós características para nós gerarmos. Deus entrega para nós. Deus entrega lugar para nós estarmos, para a gente gerar. Né? Basta a gente acreditar, a gente ter essa palavra no nosso coração, a gente ter essa vontade no nosso coração, a gente ter esse entendimento que é necessário gerar, que é necessário nós multiplicarmos aquilo que nós temos recebido do Senhor. Olha lá, o coração de Deus, novamente. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Sabe, nós temos que ter essa convicção. Nós somos família do Senhor. Nós somos a família de Deus. E nós precisamos ter e crescer e aumentar essa família. Os muitos filhos semelhantes a Jesus formam a igreja. A igreja, portanto, é o centro do coração de Deus. O desejo de Deus é ter a sua igreja. Mas sendo a igreja composta de filhos, ela somente pode ser edificada pelo gerar. É aquilo que a gente estava falando, né? Não adianta você ter uma igreja cheia, né, que não tem propósito de filhos, um propósito de gerar filhos, ou uma igreja que não conhece a Deus como um pai, né? Não podemos ser, né, uma igreja que quer somente benefícios, né? Que quer somente os benefícios do pai, não ser verdadeiramente, né, ali uma família, né? Imagina para você ver, você está lá na sua família, né? Você tem a sua família, aí chega no Natal, você é convidado, né? Você está lá na sua família, o pastor convida você lá para passar o Natal lá na casa dele. E aí você passa o Natal lá. E aí te tratam bem demais lá, o pastor faz um churrasco, picanha, tal, né? E um almoço maravilhoso e tal, a ceia ali maravilhosa, e te tratam muito bem lá, você passa o fim de semana todo lá. Aí na hora que você volta lá para sua casa, você pega e fala com seu pai lá, com sua mãe assim, olha, ô pai, ô mãe, ou com seu marido, ó, eu gosto muito de vocês e tal, mas eu estou abandonando essa família aqui, viu? E agora eu vou ir mudar para aquela família, não sou mais, eu sou daquela família lá. Tem como você fazer isso? Não tem. Não tem. Não tem como a gente desvincular da nossa família. Nós somos irmãos, né? E o irmão, por mais que te faça raiva, né? Você vai cuidar dele, né? Você vai ensiná-lo, você vai tratá-lo, você vai ajudá-lo. Então nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos gerar irmãos para participar conosco no nosso meio. Nós temos um pensamento hoje no meio da igreja, e eu não falo o nosso ministério, da igreja de Cristo no geral, que o problema é dessas pessoas que estão aí, não querem nada. O pessoal que está vindo não quer nada. Esse pessoal, gente, isso aí já está escrito na Bíblia. As pessoas estão cegas. Somos nós que somos a luz que vai abrir os olhos dessas pessoas. Somos nós que vamos gerar Cristo dentro dessas pessoas. Somos nós que vamos gerar a presença do Espírito Santo na vida das pessoas. Olha lá, na visão, cada crente é um ministro. Cada um de nós é um ministro. Não temos aqui somente evangelista ou somente o pastor é um ministro. Não, cada um de nós é um ministro. Não é somente o líder de cela, não é o louvor, não é a mídia, é cada um. É cada um. Cada um é ministro. Cada um pode fazer a obra de Deus. O véu, ele se rasgou. Nós temos total oportunidade de chegar diante de Deus, de estar diante de Deus o tempo todo, de fazer a obra de Deus o tempo todo. Eu lembro que pouco tempo depois que eu me converti, logo quando eu comecei a liderar célula, eu cheguei em casa, né, depois da igreja, do culto no domingo, e aí bateram no meu portão, bateram no meu portão, e aí eu estava com o prato de comida na mão, depois chegou da igreja, fui lá ver no portão, e aí um rapaz desesperado, Robson, e aí, o que foi? Que desespero é esse? Aconteceu alguma coisa? Não, sim, estava fazendo uma festa lá em casa, e o meu tio, ele está endemoniado, está quebrando a casa toda, não tem como, sei lá, para você orar para ele lá, não? Ixi. Sabe, nós somos ministros, não precisamos temer isso. Nós somos ministros. Se fosse talvez em uma outra visão, um outro ministério, eu ia pegar o telefone. Não, tem como sim, peraí. Ô, pastor, tô com um endemoniado aqui. Espera só um pouquinho. Tô com um endemoniado aqui e tem como o senhor tá chegando aqui. Imagina a situação. Eu tenho um amigo que ele entrou para um ministério. E aí logo no ministério, logo no primeiro dia, o pastor, pouco tempo, né, ele já era cristão, mudou de igreja. Aí ele todo animado ali naquela igreja, e o pastor deu para ele um culto de oração na quarta-feira. Não, pode abrir a igreja e orar aqui toda quarta-feira.
E na hora que ele começou a oração, acabou a luz do bairro. E assim que acabou a luz, caiu uma irmã lá endemoniada. Isso aí não é mentira, é verdade mesmo. E aí ele rodou o bairro todinho caçando o pastor da igreja. Caçando o pastor, e a mulher rola para lá, rola para cá dentro da igreja. E sem luz, e os irmãos todo mundo lá fora, deixa que demônio lá dentro e tal. E aí, beleza. Com muito custo ele achou esse pastor. Achou o pastor dele, ô pastor, tem uma irmã endemoniada lá, e nós já oramos, juntamos todo mundo lá, e o demônio não sai e tal. E aí nós, né, já estamos quase entregando a igreja para ela. Achamos o senhor, vamos lá. O pastor pegou o carro e tal, foi lá. Chegou lá, o pastor olhou assim, com a lanterna. Irmã, você para com isso, eu já falei que você para com essa palhaçada. A irmã levantou. Não, pastor e tal, não era eu. Era você sim, mas como é que você levantou? Olha para você ver. Então nós temos autoridade em Deus, nós temos que ter percepção. Nos é cobrado isso. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Sabe, Jesus não falou, e os pastores poderão fazer coisas maiores, e os sinais seguirão os pastores da igreja. Não, os sinais seguirão vocês, os sinais seguirão a minha igreja. Se você pegar uma pessoa lá do século 1 e falasse com ele assim, eu vou ir na igreja, ele não iria entender. Porque como que você vai na igreja? A igreja é a reunião dos irmãos. A igreja somos nós, a igreja sou eu, mas a igreja é nós. Nós somos a igreja, não existe a igreja somente Robson. O problema é que nós temos uma dificuldade de entender isso. Se for só eu, não existe igreja. A igreja é a família de Deus. Nós precisamos gerar irmãos para essa família. Nós precisamos gerar filhos para Jesus. Nós precisamos gerar mais do que nunca. Nem os apóstolos lá atrás tinham que ter tanta pressão para gerar filhos igual nós temos hoje. Nem eles, porque mais próxima está a vinda de Jesus do que nunca. Mais próximo está do que nunca. Efésios 4, 11 ou 12. Ele mesmo nos concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Nos mostra qual é o trabalho dos ministros e como ele é treinado. Tais funções ou ministérios estão na igreja não para ser algum tipo de hierarquia eclesiástica, mas para cumprir um propósito. Olha lá, ó. Nós precisamos entender isso aqui. Ó. Para que temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? A resposta está no verso 12. Com vistas a aperfeiçoamento dos santos. Os ministérios estão ali para aperfeiçoamento dos santos, para crescimento, para que eles se aperfeiçoem. E quem é perfeito? Deus, para que eles se tornem próximo de Jesus e o gerar. Ele vai falar muito disso. Ele vai falar justamente porque é em cima disso que nós geramos filhos. É em cima desses ministérios que nós vamos gerar. Olha lá, ó. A palavra aperfeiçoar também pode ser traduzida como treinar. Assim eles existem para o treinamento dos santos. Para que temos apóstolos, profetas e evangelistas, a resposta é simples. Para treinar os santos. Olha lá, treinados para o ministério. Eu fui treinado aqui nessa casa, aqui nessa igreja. Eu fui treinado aqui. Eu não sabia abrir a minha Bíblia. A primeira Bíblia que eu comprei, ela tinha aquelas orelhinhas, que marcam. Quem é que tem? Alguém tem? Eu sem essa orelhinha aí, eu não conseguia nem... E mesmo assim, ainda não achava de vez em quando lá. Estava lá João, primeiro a João. Aí o pastor falou só João. Por que ele não falou que era 0 João? Entendeu? Então, assim, eu não sabia nada. Eu nunca tive uma Bíblia. Para vocês terem ideia. Eu converti com 21 anos, eu nunca tive uma Bíblia. E nós achamos que o nosso país é perfeito. Que todo mundo conhece Jesus aí fora. Eu com 20 anos não tinha uma Bíblia. Nunca tive uma Bíblia. Alguém mais fez assim aqui? Ou todo mundo com 21 anos já tinha uma Bíblia? Mais alguém? Ninguém. O Mauro também ali. Passou somente... Não, quem não tinha? Mais alguém? Mauro, Geraldo também não tinha. Fabiano não tinha uma Bíblia, Fabiano. Também não tinha. Olha você vê, quem mais? Alguém mais alguém? Olha você ver, 21 anos e nenhuma igreja teve... não comprar uma Bíblia para mim, mas me apresentar. Olha, isso aqui é importante.
Isso é importante. É importante você ter uma Bíblia. Eu ia lá na igreja católica, mas a Bíblia era de menos. Ninguém nunca me deu uma Bíblia. Ninguém nunca falou comigo a importância de ler uma Bíblia. Então, nós precisamos gerar filhos. É por isso que eu bato muito na tecla da Bíblia de papel. Não sou a favor da Bíblia no celular. Eu acho que nós, como igreja, quando no domingo, né, as pessoas vemos, né, e é um grande diferencial do crente, né, aquele que verdadeiramente quer manusear bem a palavra de Deus, é ele andar com a Bíblia dele debaixo do braço. Eu lembro que quando eu tive a minha primeira Bíblia, eu comprei uma Bíblia pequenininha assim, que é essa que tinha as orelhinhas, que eu colocava no bolso e deixava a rua da minha casa. Aí eu falei, opa. E aí, beleza, depois, né, comprei uma Bíblia maior e comecei a andar com ela na mão. Os meninos, pô, tá indo pra igreja, né, que foi criado na minha rua. Uma rua que tem muitos vizinhos, mais ou menos da mesma geração minha. Mas isso mudou. O dia que eu estava subindo com a minha Bíblia, voltando da igreja, e um falou comigo assim, ó, vem cá, a minha mãe está doente ali dentro, cara, tem como você fazer uma oração para ela? E eu naquele dia abri a minha Bíblia, um versículo, e a gente foi lá dentro e orou pela mãe dele. Então, assim, eu sou muito a favor da Bíblia de papel, de você sair de sua casa, né, com a sua Bíblia de papel para vir no ministério. Não que a Bíblia do celular é errada, né? Mas eu sou muito a favor, né? E o treinamento ele é muito em cima disso, ele é muito em cima daquilo que Deus ele deseja de nós, daquilo que nós precisamos crescer em Jesus. Olha lá, ó. Não significa que alguns são treinados para profetizar e outros serão treinados para evangelizar e outros treinados para realizar as 5 tarefas. Na verdade, são 5 aspectos de uma única atividade: gerar. Nós temos que entender que tudo aquilo ali, né, Deus colocou esses ministérios para que nós venhamos gerar o nosso filho, né, por completo. Gerar ele até ele se tornar completo no Senhor. Até ele ter total entendimento. Até ele poder também gerar. Né? Você imagina o médico, né? O médico ele inicia ali, né, na medicina, né, o curso ali teórico e tal. E tem ali, acho que é mais de 5 anos, né, estudando, e aí ele começa a fazer algum procedimento ali, como um clínico geral, alguma coisa, e aí ele precisa de mais experiência, e até que um dia ele pode, né, multiplicar aquilo que ele teve o aprendizado. E aí sim ele se pode dizer que ele ali é alguém que é completo naquilo que ele faz, porque ele pode gerar outras pessoas a fazerem aquilo que ele faz. Né? Na faculdade até se tem pessoas que não têm experiências e dão aulas, mas ela nunca vai chegar lá e vai ensinar a pessoa, né, a abrir ali, né, a barriga de uma pessoa como um cirurgião faz. Então, Deus ele deixa esses ministérios para nós ensinarmos os nossos filhos por completo, tudo o que eles necessitam. Vamos lá. O treinamento é para um propósito específico para o desempenho do seu serviço. Existe um serviço que todo santo deve fazer, para tanto deve ser treinado. Mas que serviço é esse que todo santo deve fazer? Mais uma vez nós temos a resposta: a edificação do corpo da igreja, né? O corpo de Cristo. O serviço dos santos é a edificação do corpo, a igreja. Então nós temos que entender, todo o nosso serviço ele é para edificar a igreja, né? O que o seu ouvido está fazendo aí agora? Está ouvindo, né? O que sua mão está fazendo? Está mexendo, seu pé, né? O seu coração ele está batendo. E quem está controlando isso tudo? Quem está controlando isso tudo? A cabeça, não é? É a cabeça que está controlando isso tudo, né? Quem está controlando a igreja? É o cabeça. Nós temos que entender que nós somos o corpo. Nós somos o corpo. E Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. O pastor já falou aqui, né? A mãozinha do Adams lá, né? A mãozinha separada, dá até medo, né? Você vê uma mão separada aí, você sai correndo. Né? Então não existe isso. E nós precisamos entender que, né? Todo o corpo da igreja, ele vem dos comandos de Cristo. E nós estamos falando aqui que o desejo do coração de Deus é gerar. Nós precisamos gerar, né? Já entendemos que os ministérios estão aqui para treinar os santos. E vimos que o objetivo de tal treinamento é para que os crentes possam fazer o serviço de edificação da igreja.
mas muitos ainda não têm clareza sobre como deve ser o serviço de cada crente na edificação da igreja na prática. A maneira de Paulo mostrar o serviço é enumerando os treinamentos. As matérias que os treinamentos ensinam mostram um conteúdo do trabalho. Todo crente deve ser treinado para fazer o trabalho de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Todo crente deve ser treinado para fazer o serviço que envolve essas 5 coisas. Então, todo crente, né, é lógico que uma coisa a gente tem que deixar a entender que é ascendente, né, às vezes, né, não, nem sempre, mas em muitas vezes, é ascendente para alguma pessoa ter algo, né, a pessoa ela é evangelista, né, e aí ela não faz mais nada. Então ela pregou para a pessoa entrou, e ela não vai fazer mais nada. Se depender só dela, então, ela pregou Jesus para a pessoa, e a pessoa não vai fazer mais nada na vida dela, né? Então, não tem como. Ela pode até ser ascendente, ter uma força maior no evangelismo, mas ela tem que entender o que é profetizar, entender o que é pastorear, entender o que é ser mestre. Então, assim, isso não é simplesmente somente entender que eu preciso de um só desse ministério. Olha lá, somente quando fazemos essas 5 coisas, a igreja pode ser edificada. Somente quando fazemos essas 5 coisas, podemos dizer que estamos gerando. Essas 5 coisas constituem o serviço do ministério. O paradigma celular define bem isso. Em outras palavras, ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Vamos lá, todo mundo comigo. No 3, você que está dormindo aí, faz também. Ganhar, consolidar. Olha, o trabalho de gerar envolve pelo menos 5 coisas, mas para executá-las precisamos ser treinados. Então, isso aí é uma base, né? Não só do trabalho celular, mas uma base do ministério de Jesus, uma base do ministério de Cristo. Ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Né? A gente, o tempo nosso é curto, mas você poderia falar desses 5 ministérios aqui, né? Já vi alguns estudos falando de Jesus trabalhando todos esses ministérios aqui na prática com os seus discípulos. Todos. E com quase todos que tem, né? Com Pedro, Tiago e João você vê de forma clara. Com Tomé você também vê de forma clara. Então nós precisamos entender que a igreja, ela precisa disso. E eu coloquei ali, ó. Olha lá, ó, evangelista, ganhar. Pastor, consolidar. Mestre, treinar. Profeta, edificar. Apóstolo, enviar. Eu coloquei ali para você, olha sua mão aí, ó. Quando falar de 5 ministérios, você sempre vai lembrar. Lembra que está faltando aí. E você vai lembrar. Então, assim, é importante nós entendermos que isso está dentro da nossa visão, né? Que isso é um pilar da nossa visão. Que isso é um pilar, né, do Evangelho. Que isso é um pilar de Cristo. Isso é um pilar. Isso é um pilar. Porque quando nós tratamos isso aqui como primordial, nós começamos a entender que nós precisamos levar isso aqui a sério. Que nós precisamos cumprir isso daqui, né, na vida das pessoas. Porque às vezes nós estamos vendo o irmão aqui dentro da igreja, que ele foi só evangelizado. E nós aqui, ó, quantas pessoas no banco aqui, ó, nós esquecemos aqui e ficou aí, ninguém nunca chegou nele e pastoreou ele. Eu não estou falando do pastoreio do pastor Rogério, não, estou falando nós. Estou falando nós mesmo, não pastoreou. Quantos nós não fomos mestres ali de levar um ensinamento, não nos dispomos? Tem gente que não quer também, né? A gente tem que ser claro, e aí a gente tenta. Mas não estou falando esse, estou falando daquele que queria, aquele que teve aqui, aquele que precisou ali, né, de ser edificado, daquele que precisou ser enviado, tem um momento de enviá-lo e a gente não enviou ele. Lá. Evangelista, ganhar. Evangelizar é reconhecidamente um trabalho de todo crente, pois Jesus nos enviou a todos para fazer discípulo. Esse é o momento quando ganhamos as almas, né? Recentemente o pessoal fez um evangelismo lá na praça, né? As mulheres, né? Foram as mulheres que fizeram, né? A Raquel até contou o testemunho, foi com a Márcia lá, né? Orou para algumas pessoas. E assim, o evangelismo, nós estamos nesse estágio na nossa célula.
né? Estamos nesse estágio nas nossas células. Então, assim, é um trabalho muito importante. É um trabalho muito importante. O pastor Ludinho fez uma célula saindo da toca esses dias, lotou lá. Quem viu? O pessoal viu na foto? Lotou a célula. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos evangelizar. Mas é somente esse tipo de evangelismo? Não, nós precisamos evangelizar o tempo todo. Evangelizar dentro da nossa casa, evangelizar os nossos filhos, né? Evangelizar no nosso trabalho. Nós precisamos evangelizar o tempo todo. O evangelismo, muitas vezes nós lembramos, né? Do Vida na Vida, também do Natanael, de entregar um panfleto, de fazer, né, alguma coisa ali no farol. Não, mas o evangelismo, ele funciona de várias maneiras. E ele tem que estar presente no nosso coração. Onde nós estamos, nós podemos executar esse ministério. Olha lá, pastor, consolidar. Cada crente precisa aprender a consolidar e a cuidar dos seus filhos espirituais. Depois de ganhar, precisamos consolidar. E aí, né, talvez seja uma das maiores dificuldades da igreja, no geral, né, esse consolidar, esse pastoreio, esse chamar para perto, esse cuidar da pessoa, esse de deixar muitas das vezes os 99 e ir atrás dele, de acreditar na mudança daquela pessoa, de entender que ela precisa ali do caráter de Cristo, né? Terça-feira eu vou fazer o discipulado, mas eu não vou falar sobre isso, mas recentemente eu entendi algo, né? Eu achei muito interessante sobre justamente isso, sobre pastorear. Nós precisamos discipular, né? O pastoreio está muito ligado no discipular. E as pessoas hoje, elas vão no psicólogo, ela vai no psiquiatra, ela vai no psicanalista, ela vai na terapia, ela vai na academia para ali, né, relaxar, né? E a gente vê as pessoas falando isso para ali se abrir, mas ela não vem aqui no pastor, né? Uma pergunta, viu, pastor? Quantas visitas o seu gabinete tem, pastor, de irmãos, semanal? Por mês, uma, pelo menos? De pessoa pedindo ajuda, né? Olha aí para você ver, né? Antigamente isso era muito mais presente nas igrejas, né? Só que, né, a pastora até falou em uma reunião nossa há tempo atrás, né? A gente fala isso aqui. Nós temos, muitas das vezes, substituído pecado por doenças. E aí nós temos substituído, né, o espiritual, né, por um profissional, né? Nós temos substituído aquilo que Deus colocou para nós irmos e entendermos que quando você coloca ali, né, pastor, consolidar, nós precisamos ser consolidados também. Nós também precisamos ser pastoreados. E nós também precisamos pastorear e consolidar. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos aprender isso, pastorear, né? E eu quero falar nisso na outra semana, no discipulado. Olha para você ver, quando Jesus diz ali, né, que é mais fácil você tirar a trave do seu olho do que o cisco no olho do teu irmão. Olha para você ver. E na NVT vai dizer assim, foi aí que eu entendi melhor. Ela fala assim, ó, tira o tronco do seu olho primeiro e depois vá tirar o cisco do olho do teu irmão. E às vezes nós olhamos, né, que Jesus está falando de pecado. E isso está muito ligado ao pastoreio, porque o pecado, quando está em mim, como é que você arranca um tronco? Como é que você arranca um tronco? É com motosserra, irmão, com machado. Não é? Com trator, com sei lá, né? Tem uns caminhões que agarram na árvore assim, né? E arranca o tronco. Tem que arranca o olho até junto. Mas agora quando você vai arrancar um cisco, como é que é? É colírio, né? É um cotonete, né? Então nós temos que ter sensibilidade, nós temos que pastorear o cisco no olho do irmão. Nós temos que pastorear. Isso é claro para nós. Isso tem que ser claro para nós. Nós temos que pastorear. Aqui é um ponto importante no momento da igreja, porque eu vejo, né, uma concepção do Robson, que a igreja ela tem, né, a parte pecaminosa do mundo, nós temos afastado da igreja, afastado do mundo. O pastor até falou aqui que quanto mais escuro que mais era para nós aparecer, mais era para nossa luz brilhar, mais era para nós alcançarmos pessoas, né? Então o pastoreio é muito importante, né? O mestre,
né, quer treinar. Depois de ganhar e consolidar, precisamos treinar o nosso discípulo e depois enviá-lo para que ele repita todo o processo com os outros. O treinar é muito importante, né? É muito importante. O treinar, né, ele vai desde um comando simples a um comando complexo. Eu lembro lá do Humberto me dando aula, melhor aluno do Humberto, viu, gente? Deixa ele, velho. Eu lembro lá dele. Hoje em dia, né, eu só fazer um pouquinho lá, eu posso dar aula, viu, Humberto? Lá de matemática aí agora, aí, tá vendo? Então, assim, é importante nós treinarmos. É importante, né? E o treinamento, para aquele que valoriza, né? Eu lembro dos primeiros, as primeiras oportunidades que eu tive de fazer treinamentos aqui na igreja, né? Começou, quando o ministério era lá embaixo no Dom Bosco, fazia lá na igreja. Eu lembro que a pastora dava praticamente todos os cursos, né? Depois que mudou para a escola. Então, assim, e eu aprendi muito. Então, o treinar, ele é algo que você planta, né? E não é perdido. Não é perdido. Foi ali que eu aprendi que eu era um ser triuno, né? Às vezes você lembra daquele ensinamento lá da tia, né? Na salinha de quando você era criança, né? O treinar, ele é primordial e ele não vai parar nunca. Né? Conversar com o pastor esses dias, o pastor, não, tô correndo atrás de um curso, uma mentoria, alguma coisa para a gente crescer. Você não vai parar de ser treinado, irmão. Então você não pode parar de treinar. Não pode. Profeta, edificar. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 8, que profetizar é falar a homens edificando, exortando e consolando. Nós temos, né, um entendimento que profetizar eis que eu te digo que essa semana, né, o Cruzeiro vai ganhar do Atlético. Nós acreditamos que o profetizar, ele tem que ser, né, alguma coisa do tipo, né? Nos foi vendido isso, né? E isso tem distorcido, muitas das vezes, esse ministério que tem, né, se fechado dentro das igrejas, né? E dentro dos irmãos, né? Um ministério que, em boa parte, é um ministério de exortação, muitas das vezes. O edificar, né, ele está ligado ao exortar, né, ele está ligado ao corrigir, né, mas dentro da palavra de Deus, né, ali você está no discipulado à frente, você está à frente de um discipulado, a pessoa já está muito bem discipulada, pastoreada, e muitas das vezes, né, você já viu o pastor falando aqui, né, nessa noite, você deixa eu ser profeta na sua vida essa noite? De vez em quando ele não fala, você pode saber que já vem, né, pancada. Porque o profetizar, ele está ligado a algo que nós necessitamos da parte de Deus e que muitas das vezes não está clara, a visão não está clara para você. E você precisa mudar a sua rota. E nós temos dificuldade também nisso. Mas nós precisamos ter esse entendimento. Lá que eu já estou avançado. Apóstolo, enviar. A palavra apóstolo significa enviado. A primeira parte do trabalho de gerar é ser enviado. Nem todos são apóstolos treinadores, mas todos devem ser enviados. Deus chamou alguns para serem pastores, mas chamou outros para pastores serem médicos ou engenheiros. Cada um deve ser enviado de acordo com o seu chamado. Então, assim, o enviar, né, é uma parte maravilhosa do trabalho, né? Esse trabalho apostólico foi o que Paulo fez, né, com as igrejas. Paulo enviou, deixou aquela pessoa. Ali você literalmente entregou aquela pessoa. Às vezes, quando você entrega para um líder de célula, é algo tremendo. Você está ali, está deixando aquelas pessoas para ele cuidar, para ele fazer aqueles 5 ministérios. E é lógico que ele vai continuar sendo consolidado, pastoreado, edificado. Mas ele ali já está podendo fazer todo o trabalho completo. E aqui, ó, eu coloquei, né, alguns lá, ganhar. O que nós fazemos aqui na nossa igreja, né? Algumas coisas claras, ó. Dia do amigo, eu mais um, casa de paz, culto temático. Então, tudo isso está ligado dentro do nosso ministério ao ganhar. Consolidar, olha lá, discipulado, visita pastoral, acompanhamento de caráter. Então, assim, o consolidar está ligado em tudo isso aí. Vamos lá, mais um. Treinar, né? Treinar tem muito, olha lá, Vicem, escola de líder, curso de membresia, universidade da família, né? Temos o curso Guardiões do Lar, Homem ao Máximo,
E aí, né, foi algo tremendo que veio para nossa igreja no treinar, né? Ultimamente foi muito bom. Edificar, olha lá, células, né? A célula cumpre muito bem esse papel, né? Conferência, congresso, Arca Man, Arca Jovem, Teens, Arca Rosa. Então tudo isso aqui está ligado no edificar, tudo isso aqui está ligado, né, a buscar o crescimento das pessoas. Enviar, né, líderes, células, departamentos, obreiros, pastores e pastores auxiliares. Aqui, né, é um grande, né, uma grande marca do nosso ministério, né, gerar líderes, né, que é algo que a nossa geração tem tanta dificuldade, né. Aqui no nosso ministério nós temos um berço de líderes, um berço de pessoas que cresceram aqui, né, se tornaram líderes aqui justamente porque foi feito um bom trabalho em cima disso aqui, né? Você que está aqui no ministério, sei lá, há poucos anos e já sabe compartilhar uma palavra, já sabe fazer uma oração para a sua família. Ô, irmão, isso é bênção demais. Isso é poderoso demais. A família da Raquel é uma família que tem lá, sei lá, uns 30 anos de crente. E quem faz as orações lá sou eu. Não é porque agora que eu estou aqui no trabalho da igreja, não. Desde que eu me converti. Eles não, Rocha, fizer oração para a gente e tal. Porque nós somos uma igreja que posiciona nesses 5 ministérios. Que busca o crescimento nesses 5 ministérios. Que busca o crescimento em cima disso. A visão, ela é intuitiva que nós cresçamos nisso. Amém? Glória a Deus. Se a palestra quis deixar isso para a gente, né? A pastora vai fazer a dinâmica agora. E eu creio que você vai estar com esse gerar no seu coração. Que você vai estar com esse, né, vontade de gerar filhos para Deus no seu coração. Amém?